Boa noite. Vamos lá? Estudar mais um pouquinho do Evangelho de Mateus, capítulo 10 ainda. Esse capítulo 10 é longo, né? E ainda dentro daquele grande campo de estudo que é a missão dos discípulos, né? E fechando hoje é o último versículo de uma passagem sobre perseguições. Sobre os toques, ou é uma expressão de hoje em dia, né? Os toques que Jesus dá aos discípulos, sobre as características de como a estrada vai se apresentar para quem se propõe a caminhar, né? Porque a única escolha que a gente pode fazer na vida é como caminhar, como a gente vai tocar o solo, como a gente vai se movimentar nele. Agora, as características, as peculiaridades, as especificidades da estrada, do caminho, do pavimento que se apresenta ante nós, a gente não tem como determinar, porque são as circunstâncias de vida. Vou dar um exemplo mais concreto. Eu só consigo determinar e escolher como eu vou me relacionar com os meus familiares. Agora, como os meus familiares vão se relacionar comigo, eu não tenho como escolher, não tenho como determinar. Correto? Eu só consigo determinar que eu vou ter uma postura perante o mundo, perante a via pública, perante o ambiente profissional, de cristão. Agora, se a via pública, se o ambiente profissional me tratará como cristão, eu não tenho como determinar isso. Então, a grande mensagem até o versículo 33, que é o que a gente vai estudar hoje, é a seguinte. Uma expressão inglesa, um provérbio britânico. Live and let live. Viva e deixe viver. Faça a sua parte conforme determina a sua consciência e o seu grau de conhecimento sobre as leis do universo. E deixe as pessoas viverem como elas querem viver. Existem leis que organizam toda a vida no universo. O que não amadureceu hoje, amadurece amanhã. O fruto que não está pronto para ser colhido hoje, amanhã vai estar pronto para ser colhido, e se ele não estiver pronto, ele vai pender do galho. E vai ter outra serventia, outra utilidade. Tá bom? No versículo 32, que foi da semana passada, Jesus mais ou menos já introduzia esse tema, essa abordagem que eu falei, e que nós vamos fechar hoje. Porque ao dizer para o discípulo que aquele que o declarar perante os homens também será declarado perante Deus, Jesus está associando e tornando inseparáveis duas posturas: palavra e ação, verbo e atitude. Porque o discípulo, ao declarar que Jesus é o mestre, tem a sua afirmativa ancorada no espírito de sacrifício de Jesus. Não ia adiantar falar, Jesus é grande, Jesus é o Messias, Jesus é o governador do orbe, se Jesus não tivesse apresentado essa grandeza na forma mais pura dela, que é o espírito de sacrifício. Gente, renunciar, saber perder, sofrer para que o outro não sofra, isso é coisa de coração grande. Não é coisa de perdedor. Os workshops empresariais, o discurso que nós temos hoje na mídia, é um discurso de vamos fazer vencedores. A literatura de autoajuda empresarial, ela é toda fundamentada nisso. Seja um vencedor. Triunfe sobre as adversidades do mundo. Então é sempre aqueles clichês, sabe? Não desista, não esmoreça, você pode vencer, como se houvesse lugar ao sol para todo mundo. Numa sociedade que se pauta na competitividade e no individualismo. Não tem. Isso é um grande engodo. Isso é muito sério. Tem muita gente no movimento espírita caindo nesse conto do vigário, e o que é pior, vindo para a tribuna espírita com esse discurso. Pega a palestra que assistiu na empresa no final de semana, no congressozinho
de profissionais e depois vai repetir ela comentando o Evangelho. Porque o discurso do Evangelho é todo fundamentado num critério. A felicidade não é desse mundo, meu reino não é desse mundo. Aquele que for mais pequeno entre os homens será o maior no reino de meu Pai. Não é assim? Então, o que fazia Jesus homologar ou sancionar ou ratificar a declaração de princípios do discípulo dele é o espírito de sacrifício que ele teve, sobretudo no momento áureo, que foi qual? A crucificação, o Calvário. Em contrapartida, quando o Cristo declara um coração na terra como seu discípulo, a maneira como esse discípulo viveu deve ancorar o que foi afirmado sobre ele na vida espiritual. E normalmente, os processos reencarnatórios, coisas são antecipadas a respeito da vida de alguém. O que eu quero dizer com isso? Todos nós reencarnamos com uma programação reencarnatória. E ninguém reencarna na Terra sem um avalista. Como ninguém aluga uma casa, um apartamento sem um avalista. Quem dá garantias, quem tem cash para isso. No mundo capitalista, rasteiro é assim. Na vida espiritual existe esse câmbio também. Alguém tem que usar o próprio nome, a própria autoridade moral, para dizer, deixa esse menino reencarnar, que eu tomo conta dele. Se precisar, eu puxo a orelha. A gente reencarna assim. É como se esse benfeitor, se esse nosso tutor espiritual, antecipasse uma declaração a nosso respeito. Ele tem potencial, ele é capaz de vencer. Em seguida, o que a gente tem que fazer? Provar que ele estava certo. Agora, vamos elevar isso às alturas? Quem é o grande avalista de todas as encarnações no orbe terrestre? Jesus de Nazaré. Ele, em última instância, na máxima instância do orbe terrestre, é quem disse para Deus, com o coração, deixa essa molecada reencarnar, que eu tomo conta dela para o Senhor. Então não tem um carne de pescoço encarnado nesse mundão de meu Deus, que não tenha reencarnado sobre a sanção de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos disparate, a demência de dizer, esse não devia ter nascido. E sabe quando é que a gente diz, esse não devia ter nascido? Quando a gente fala, esse merece morrer. Subliminarmente, nós estamos chamando o Cristo de incompetente. Porque só reencarnou porque Jesus permitiu. Certo? Versículo de hoje, nós vamos pegar esse movimento, esse vácuo, e vamos seguir em diante. Versículo 33 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Mas quem me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Existe uma interpretação mais comum, mais corriqueira, mesmo no meio espírita, a respeito desse versículo. Mas eu, particularmente, não me sinto confortável com ela. Porque fica parecendo uma ênfase, uma apologia à barganha. E Deus, e Jesus, não barganha com ninguém. Né, seu Daniel? Fica parecendo uma coisa assim, se você falar bem de mim para os outros, ou se você não negar que é cristão, aí deixa que eu limpo sua barra no mundo espiritual. Fica parecendo que a gente pode fazer qualquer besteira no plano físico, que se a gente falar que é cristão, ou frequentar a casa espírita, ou templo católico, ou igreja protestante, ou templo budista, o que for, de que isso nos habilita a uma vida gloriosa no mundo espiritual. E não é assim que funciona. Não é assim. Enfatizando na reunião de hoje algo que nós já falamos na semana passada. Uma lei que ninguém burla.
É a lei do mérito. Porque a graça é concedida sem mérito, só por pura necessidade. Porém, ela só é conservada com mérito. Receber, por exemplo, a graça da encarnação, todo mundo recebe, mas e aproveitar ela? Receber a graça do evangelho, da instrução religiosa e espiritual, como a gente recebe toda quarta-feira, por exemplo, todos nós aqui recebemos de graça. Agora, ao longo dos 6 dias seguintes, que nós conservamos ou não essa graça. Aí eu tinha que explorar uma palavra aqui que me parecia ser análoga àquela da semana passada. Semana passada é quem me declarar. Hoje é quem me negar. Bom, minha amiga querida, Candice Guinter, né? Ela é especialista, que tem aquela coisa, né, Jadel? Na força policial tem um especialista em bomba, o especialista em disfarce, o especialista em digitais, tem uns especialistas. A Candice é especialista em romances de Emmanuel. É o métier dela. E aí ela achou uma pepita de ouro no livro Renúncia. Na segunda parte do livro Renúncia, Alcione Villamil, o anjo Alcione Villamil, vai conviver com a família do pai. Então, basicamente, a primeira parte é a trama familiar da família Villamil e ela convivendo mais com a família da mãe. Os pais foram separados. Quem não leu Renúncia tem que ler o livro para descobrir. Tá? Então, na segunda parte, ela vai ficar mais próxima da família do pai, a família Davenport. E aí, na convivência com a família do pai, ela funda na casa do pai um estudo do Evangelho, que tinha exatamente as características desse estudo nosso. Era um estudo minucioso. Ela chega na casa do pai, na casa do pai dela, o Cirilo Davenport, né? E ela pergunta como é que eles estudavam o Evangelho. E aí o tio Jacques, da família do pai dela, fala, olha, a gente pega, lê um trechão, o trechão é a perícope, é a passagem, né? Lê o trechão, faz uma prece e pronto. Ela falou, não, eu aprendi com o padre Damiano, que era o tutor dela, né, Euridice? Eu aprendi com o padre Damiano que o Evangelho é uma pesca de luzes espirituais. Ela usa essa expressão. Ou seja, você tem que ter paciência. Então vamos pensar, aquela pesquinha caipira e mineira, senhor Adel. Aquela que o pai da Juju faz lá no quebra-anzol, lá perto de Biar, Achá. Você joga o anzol, a linha, né, Tonzinho? Depois fica lá quietinho, pacientemente, vai pescando peixe por peixe. Não é aquela pesca industrial, não. Uma pesca com vara. É essa pesca que a Alcione está falando. Então eles pegavam um versículo, ela ensinou eles a pegar um versículo de cada vez, uma palavrinha de cada vez, e ir devagar e com precisão extraindo o suco, o perfume daquela flor que foi colhida. Certo? É isso que ela aprendeu. Nesses diálogos e debates que aconteciam na casa dos Davenport, em torno do versículo escolhido para a noite, certa feita, uma das familiares da casa fez um comentário. E nós vamos abrir o estudo de hoje com esse comentário. Duas interpretações, se não me engano, quem está falando aqui era a Suzana ou a Beatriz. É a madrasta ou a irmã, eu não me lembro bem. Duas interpretações, asseverou a senhora Davenport, acho que é a Suzana, são altamente consoladoras. Duas interpretações são altamente consoladoras. Vamos ver por quê? De uns tempos para cá, venho refletindo amargurada na inutilidade de muitos ensinamentos recebidos na infância. Então, uma senhora, já de meia idade, que a certa altura da vida faz a seguinte reflexão:
eu recebo orientação religiosa desde a mais tenra idade. Desde que eu era pequenininha. E tudo isso para mim, até hoje, foi absolutamente inútil. Aí vem um problema, que é o problema da interpretação de texto. Quem lê essa afirmação da Suzanne Davenport a rodo, assim, sabe? Passando rasteiro, não percebe que ela não está se queixando das orientações. Ela está se queixando dela. Inutilidade, é um prefixo de negação. Utilidade vem de usar, utilizar. Inutilidade. Eu tinha em mãos, eu sabia, mas não usei. Tinha em mãos, sabia, mas não utilizei. Não pus em prática. E aí ela fecha. Vamos ver se o que ela vai falar aqui tem a ver com o nosso versículo. Recebidos na infância. Por que terei aprendido a virtude e não a cultivo a rigor? Uma pergunta que ela faz para si mesma. Por que terei aprendido a virtude e não a cultivo a rigor? E com tais dúvidas íntimas passo a analisar as criaturas com profundo pessimismo, chegando a crer que a humanidade, de modo geral, vive negando Jesus a cada momento. Esse trechinho, gente, ele vai nortear toda a nossa discussão da noite de hoje. A Suzanne Davenport está afirmando aqui para Alcione que ela às vezes se sente um pouco pessimista, um pouco desanimada, um pouco desencantada, algo típico dos nossos dias, né? Porque percebe que as pessoas até conhecem o Evangelho e ela se insere nesse rol. As pessoas até conhecem o Evangelho, mas não dão um fim útil para aquilo que sabem. E isso, aos olhos dela, e eu concordo com ela, é negar Jesus. Até hoje, para mim, por exemplo, até essa semana que eu preparei esse estudo, até essa semana eu achava que negar Jesus se alguém me perguntar, você é cristão? E eu falar, não. Eu achava que era isso. Mas aí a coisa fica fácil, né? Só dizer que sim, então, e pronto. Né, não, Tatiana? É só isso. Negar Jesus é ter em mãos um tesouro de conhecimento espiritual, de como lidar com os outros, de como não cair em armadilhas de convivência, de como não ceder aos próprios impulsos mais infelizes, e não dar uma utilidade para isso, um fim prático para isso. Isso é negar Jesus. É isso que nós vamos, esse caminho que nós vamos trilhar hoje. Tá bom? Livro Pronto Socorro, do Emmanuel. Lição 37. Olha o título. Auxilia agora. Auxilia agora. Por que essa lição não chama auxilia só? Exatamente. Não dá tempo mais. Porque no momento em que nós nos encontramos, e o livro é recente, o livro é de segunda metade do século XX para cá, no momento em que nós nos encontramos, só prometer que vai auxiliar não serve mais. Agora, aliás, nos dias de hoje, ou auxilia agora, ou perdeu a oportunidade. Tinha um patrão meu que eu perguntava assim, ele me passava o serviço, eu perguntava, para quando que é? Ele falou assim, para ontem. Para ontem. Entenderam como é que é? O nível de urgência do serviço a ser realizado.
É agora, é hoje. Luísio, assim que sair do miudinho, pessoal de casa, assim que eu desligar o vídeo? Não, durante mesmo. Porque aqui no salão nós estamos convivendo com os outros. Pode ser que a dona Nilza pisa no pé da lei ali, a lei precisa perdoar a dona Nilza durante a reunião. O pessoal de casa pode estar assistindo o vídeo e alguém fazendo barulho no quarto ao lado e atrapalhando assistir. Precisa exercer o perdão durante a palestra. Então, é agora mesmo. Vamos ver o que o Emmanuel tem para dizer sobre isso. Pensa nessas multidões de companheiros nossos que lamentam na sombra os delitos da própria omissão no bem. E não ouvides semear o amor e a luz, enquanto a bênção do corpo físico te outorga a oportunidade de fazer e o direito de dar. Então, omissão no bem. Gente, isso é uma máxima da obra básica, que a gente tem que tê-lo como estandarte na vivência do espiritismo cristão. Deixar de fazer o bem já é fazer o mal. Deixar de fazer o bem já é fazer o mal. Omitir-se no socorro a alguém já é fazer o mal. E aí cabe um exame isso é uma análise difícil, né? De onde eu sou mais útil e requisitado. Então, se eu estou indo para a casa espírita para tomar um passe e fazer uma palestra, e no caminho eu encontro uma senhora com o pneu furado, com dificuldade inclusive para encostar o carro no acostamento, ali é mais urgente que eu pare meu carro, atrase para ir para a tarefa e ajude aquela pessoa. É a urgência maior. Se eu tenho um filho doente em casa, sou mãe, tenho um filho doente em casa, onde eu me faço mais necessário? Em casa. Então, detectar onde está a exigência maior, e a exigência maior é onde está a dor maior, o sofrimento maior. E nessa circunstância, se eu sou a pessoa mais próxima a prestar serviço, eu não posso me omitir. Em hipótese nenhuma. Em circunstância nenhuma. Oportunidade de fazer e o direito de dar. Então nós estamos falando, gente, o trabalho, ele é uma oportunidade e um direito concedido. Quando a gente deixa de realizar alguma coisa, a gente está desperdiçando uma oportunidade. Uma ocasião em que vai aparecer algo parecido, similar, mas aquela ocasião passou. Então, se eu posso fazer alguma coisa por alguém e perdi aquela oportunidade, depois eu vou ter uma circunstância parecida em outro lugar, em outro momento, com outra pessoa. Mas aquela ocasião eu perdi. O Kairos, isso mesmo. O tempo oportuno. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque eu sei que algumas pessoas, quando vão ler o livro Boa Nova e pega lá, por exemplo, o capítulo A Negação de Pedro, acha estranho. Por que Pedro chora tanto? Quando Jesus dá aquela olhada magnânima para ele, depois da negação, depois que o galo cantou. As pessoas até pensam assim, poxa, mas ele não era Pedro, ele não sabia que Jesus ia perdoá-lo, ele não sabia que a alma era imortal, que ele teria outras oportunidades? Sabia, mas ele não estava chorando com medo de não ter mais oportunidades, e não estava chorando com medo de Jesus não perdoá-lo, ele estava chorando, o pesar era por ter perdido aquela oportunidade, e ele nunca mais esqueceu isso, gente. Quem lê o livro Paulo e Estevão vai perceber que é um tema
renitente. O tempo inteiro ele volta nesse assunto. Gente, Emmanuel, agora no século XX, meados do século XX, ele escreve o livro há 2000 anos, dito através do Chico, num processo quase cartático, sabe, de exoneração. É algo que o acompanha ainda. Hoje ele é Emmanuel, superou a culpa, mas não esquece aquela ocasião em que ele perdeu uma santa oportunidade. Porque isso marca o espírito, marca ele consciencialmente. É onde eu particularmente, preparando esse estudo, gente, eu fiquei refletindo, eu falei, nossa, quantas eu já perdi? Nessa existência, você não precisa responder não, gente, só pensa, viu? Pessoal de casa também. Nessa existência, já aconteceu de vocês terem perdido a oportunidade de servir alguém e depois não ter como voltar atrás? Nessa existência? Agora multiplica isso por todas as encarnações que vocês já tiveram. Em cada uma delas, pelo menos uma vez isso aconteceu. Essa é a nossa circunstância. Essa é a nossa relação com o passado, de oportunidades perdidas. Continua Emmanuel. Quanto se te faça possível, porque ele, Emmanuel, sabe o quanto isso dói, quanto se te faça possível, distribui com os outros as vantagens da própria senda, espalhando pão e consolo, agasalho e alegria, reconforto e esperança. Então Emmanuel fecha as duas perspectivas, a material e a espiritual. E ele chama isso de vantagens da própria senda. Todo mundo, na sua caminhada, na sua programação reencarnatória, na sua circunstância de vida, possui vantagens. Então, se existe um sujeito que nada em dinheiro, mas não anda, não caminha com as próprias pernas, ele pode dizer, a paralisia é uma desvantagem, mas os recursos materiais é uma vantagem. E tem aquele que não tem recurso material, mas tem saúde nos membros inferiores, caminha para onde quer. Então, a pobreza é uma desvantagem, mas a saúde física é uma vantagem. Todos nós temos desvantagens, circunstâncias em que nós somos privados de algum benefício, mas também contamos com muitos benefícios que outros não têm. E o Emmanuel está dizendo, faz um inventário de todas as vantagens que você tem na sua senda. Todas. Instrução intelectual, uma família estabilizada, a presença afetiva de um pai, de uma mãe, de um esposo, de uma esposa, recurso financeiro, saúde do corpo. Faz um inventário de tudo. Isso que você tem como vantagem na sua vida é um compromisso seu com a vida. Compartilhar com quem não tem aquela vantagem. Se eu ando, eu tenho que carregar o paralítico. Se eu tenho dinheiro, eu tenho que alimentar o pobre. Se eu sou introspectivo, eu tenho que auxiliar o disperso ao exame e reflexão. Se eu sou expansivo, alegre, eu tenho que ajudar o introspectivo a não cair na nostalgia e na melancolia. Isso é cooperação. Quem não faz isso, negou Jesus. Quem atravessa a vida inteira, do berço ao túmulo, chega ao final da existência, olha para trás e descobre, tardiamente, que não foi capaz de dividir com o outro uma vantagem da sua senda, retorna para o plano espiritual muito complicado. Vai ter dificuldade de olhar olho a olho o seu avalista reencarnatório. Livro Vinha de Luz, lição 170, amanhã. Olha, a primeira lição, Tonzinho, chamava Auxilia Agora.
Agora o Emmanuel vai falar do amanhã. Tonzinho até pôs a mão na testa. Aí, lá vem o Emmanuel. Né? Agora a chapa esquenta, Tonzinho. Só para você sentir o que vem por aí, Antônio Nogueira. Ele vai comentar a carta de Tiago, capítulo 4, versículo 14. Olha o que o Tiago diz. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã. Não sabe. O Emmanuel está pegando leve, está falando amanhã. Mas a gente não sabe o que vai acontecer com a gente daqui 2 horas. Não sabemos. Então, amanhã ou daqui 2 horas, pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Aí ele começa a comentar esse versículozinho da carta de Tiago. É imperioso. Então ele vai usar verbos aqui no imperativo. É para fazer. Se não fizer, está lascado. É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda, em verdade, a noção real do tempo. Sabe a pessoa que vai adiando? Essa pessoa está com um defeitinho, sabe? Na máquina da consciência, nas engrenagens da consciência. Ela tem uma noção equivocada, deficiente do que é o tempo. Vocês lembram do estudo? Né? A Tatiana até lembrou. Do Kairos, do Cronos. Tem gente que vive tão mergulhado, imerso no Cronos, que ele trabalha só em função daquilo que é exigido e cobrado externamente. Agora, o Kairos, que é o momento oportuno, é algo tão íntimo, gente. É algo que fala alto, de uma maneira tão interior, na nossa intimidade, que não é uma coisa que vai ser cobrado pelo patrão, ou pela esposa, ou pelo pai, não é. É uma cobrança consciencial. Então é aquela oportunidade que você vai perder, ninguém vai te falar que você perdeu, mas você vai saber que perdeu. Então ajustar essa nossa noção de tempo é saber disso. Existem momentos que são cruciais na minha vida, que vão definir os rumos da minha existência. Ninguém vai me dizer que esse momento chegou. Eu só preciso estar atento, porque quando ele chegar, eu vou sentir. E se eu aproveitar a oportunidade, isso pode, olha só, isso é sério, hein? Jesus falou isso para o Públio Lentulus. Isso pode me livrar de séculos de sofrimento. Séculos de sofrimento. Uma oportunidade de trabalho, de auxílio ao próximo, bem aproveitada, pode me libertar de séculos de angústia, remorso e arrependimento. Tem gente que queria muito ter uma máquina do tempo. Sabe? Para voltar no passado. Gente, eu particularmente queria muito ter a bola de cristal. Uma bolinha de cristal assim, portátil, tipo o celular mesmo, assim. Podia até ser o touchscreen mesmo, o celular. Um tablet desse aqui, em que quando chegar uma circunstância em que eu sentir, nós estamos falando de coração, que aquela circunstância eu preciso aproveitá-la bem, eu ir lá daqui 20, 30 anos e olhar, ó, se eu não aproveitar, o que vai ser da minha vida? Ah, se a gente pudesse. Mas não podemos, né? Então, por via das dúvidas, qual é o melhor a ser feito? Aproveitar. Fazer. O Emmanuel ainda diz mais.
Quem não aproveita a bênção do dia, vive distante da glória do século. Que coisa linda! Quem não aproveita a bênção do dia, vive distante da glória do século. Grandes benefícios estendidos a toda a humanidade por vários séculos se apresentaram, se afirmaram na vida de um indivíduo no transcorrer de um dia. Fala, Euridice. Isso. Então, a Euridice está citando, lembrando novamente a questão do Emmanuel em Cafarnaum. Vamos lembrar quem respondeu sim para Jesus? Os discípulos. Aquele dia em que Jesus encontra com Pedro na praia de Cafarnaum e pede para Pedro segui-lo, aquele sim, aquela oportunidade aproveitada de Pedro, aliviou para Pedro séculos talvez de arrependimento, porque talvez ele demorasse séculos para superar aquilo. Se olhar para trás e falar, nossa, eu tive cara a cara com o governador do orbe, ele me chamou e eu não fui. Então aquele dia foi decisivo para a vida daquele homem. E para a vida de quantos também? Graças a esse sim, quantos foram beneficiados? Um exemplo só, João Marcos. A vida do evangelista João Marcos é definida pela influência de Pedro. A vida de Estevão foi definida pela influência de Pedro. E aí, gente, efeito dominó, né? Um foi gerando benefício para o outro. O dia que determina luzes para um século inteiro, ou vários séculos. E finda Emmanuel. Alma sem coragem de avançar 100 passos, não caminhará 20.000. Alma covarde para cumprir as obrigações do hoje, não está pronto para abraçar as obrigações do amanhã. Por isso que a lição se chama amanhã. Mas não é um pouco contraditório quando você diz que a pessoa, às vezes, ao fruto não está maduro, não é chegado dentro dele, porque não creio que uma pessoa faça isso, ter uma oportunidade dele verdadeiramente, e sim porque ainda não compreendeu. Será ou não? Adriana, a oportunidade, o momento M, o dia D, a hora H, o Kairos, nunca chega para quem está despreparado. Isso é uma lei de Deus. Nunca chega. Aí a gente tem que... Quem é que envia o Kairos para a gente? É Deus. Aí a gente tem que admitir uma falha, um erro de cálculo. Um matemático divino. Porque não quis. Mas que estava pronto, estava. Acho até que foi uma conversa nossa numa ocasião. Foi, né? Isso mesmo. Então, olha, a gente não aproveitou porque não quis. Não é porque não tinha condições. Isso. Seria mais ou menos no começo da reunião, você pedir assim para mim, Aloísio, você pediu, né? Toca e canta pra gente Senhor das Estrelas. Aí você vê que eu tô com o violão do lado, e eu enrolo, tal, e não canto. Você vai sair daqui consciente de uma coisa. O Aloísio sabe tocar violão, o violão estava no colo dele, as cordas estavam afinadas. Ele não quis tocar. É diferente. Agora, que ele tinha todas as condições para tocar, tinha. Daí vem o pesar e a dor quando a gente desencarna. Porque a gente olha para trás e fala, nossa, Deus me equipou com todas as ferramentas, os instrumentos para aproveitar aquela ocasião. Eu não aproveitei porque não quis. Mas quando você fala a gente lembrar que a gente perdeu a oportunidade, eu estava refletindo aqui as coisas que aconteceram comigo, eu não tinha cabeça que eu tenho hoje. Ah, sim. Não era o tempo, não sabia. O que te faltava era decisão, não era maturidade. Entendeu? Experiência
bagagem espiritual, consciência, já existia. O que faltava, e que o Emmanuel mencionou aqui, era uma coisa chamada coragem, valentia, decisão, determinação. Até porque, gente, esses momentos cruciais da nossa existência, essas horas específicas de prestar o serviço a alguém, a gente ajuda, quando tem instrução para isso, instrução espiritual, a gente ajuda a programá-las antes de reencarnar. Há tantas horas do dia tal da minha existência, quando eu tiver por volta de tantos anos, vai surgir uma ocasião assim, assim, assado, para eu servir meu próximo. Eu programei isso. Eu reencarno sabendo que esse momento vai chegar. Aí chega e eu desperdicei. Prosseguindo. Oi, fala, dona Lorena. Então, não é errado dizer assim, não é no tempo certo, não chama o tempo certo, não está na hora ainda. A pessoa não tem a maturidade adequada, então não está no seu tempo. Não está certo. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente sempre usa isso como desculpismo. Eu não vou aprofundar muito agora pelo seguinte. A próxima mensagem do Emmanuel, olha, para vocês verem como que está tudo programado, que está tudo certo aqui. Então, lá. Quando a senhora levantou a mão para fazer um comentário, eu ia ler uma mensagem do Palavras de Vida Eterna. Lição 128. Título da mensagem: Desculpismo. Desculpismo. Então vamos lá. Primeiro Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 18. Vai responder todas as dúvidas de vocês agora. Jesus falando, hein? E todos a uma vez começaram a excusar-se. Vocês sabem o que é excusar-se? Desculpar-se, arrumar desculpa. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. Lembrando, viu, Djelma, que o Evangelho de Lucas é o Evangelho das parábolas. Aqui nós acabamos de ler um trecho, um versículo de uma parábola. Então, a parábola dos talentos, dos trabalhadores da vinha. Então, tem várias parábolas em que Jesus aborda essa temática. O sujeito que é chamado a trabalhar, porque nós estamos falando de oportunidade, é convite ao trabalho. O sujeito que é chamado ao trabalho, mas chamado de uma maneira enfática, pela circunstância de vida, e aí ele arruma escusas, desculpas, para escapar. Bagre ensaboado. Tem uma frase do André Luiz linda, antes de eu ler o que o Emmanuel comenta. Ele diz assim: quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. E se o trabalhador não trabalha? É porque ele não estava pronto? O trabalho não teria aparecido. É porque ele não quis. Mas a gente usa essa questão de, eu não estava pronto. A gente, quando a ocasião chega, a gente já usa isso como desculpa de cara. A pessoa oferece o trabalho, ou a circunstância se apresenta, e a gente já fala de cara assim, tia Helena. Eu não estou preparado ainda. Aí depois que passa, alguma coisinha lá no fundo do coração te fala, por que você não fez? Aí você diz para você mesmo, não, na época, eu ainda não estava maduro para aquilo. Não, estava assim. Senão o trabalho não chegava. Vamos ver o que o Emmanuel fala disso. Tantas são as evasivas, escapando, para os lados. Tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes mais argutos, mais espertos, terminam convencidos de que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga. A pessoa te falou, dona Joana, com tanta convicção que não era capaz de fazer aquilo, ou que não se sentia madura para fazer aquilo, preparada para fazer aquilo, você fala, coitado, você concorda com ela. Recua, não oferece uma oportunidade de trabalho. Já pensou, o Emmanuel, naquela ocasião que a Euridice lembrou aqui, sendo convidado pelo mestre. O mestre recuou na hora que fez o convite?
Por 2 vezes. Não, Jesus foi incisivo com ele. Ele falou assim, ó, você podia agora me seguir. E você vai se arrepender por esse não que você está dando. E quando eu li essa passagem do 2000 anos, eu fiquei pensando, com a inteligência daquele homem, quem leu há 2000 anos vê o brilhantismo dele, com a inteligência desse homem, a capacidade literária dele, eu sou convicto de que seriam 5 evangelhos e um seria o evangelho segundo Públio Lentulus. Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, Evangelho de Públio, ele teria escrito um evangelho. Com certeza. Depois ele escreveu quase que o 5º livro do Novo Testamento, que foi o Paulo Estevão, né? Mas aquela oportunidade, ele perdeu, dando escusas. Ah, porque eu sou um homem atarefado. Ah, porque eu tenho compromissos com Roma. Eu tenho compromissos com o Estado. Ah, porque um homem da minha estirpe, da minha nobreza, não pode caminhar com miseráveis pescadores. Escusas, desculpas. Ah, porque quando eu aposentar... Esse negócio de quando eu aposentar é duro, né? Ah, não, eu estou esperando aposentar, porque quando eu aposentar eu vou ajudar o hospital fulano de tal, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ah, porque agora eu estou apertado, estou só esperando as coisas melhorar, que aí eu vou ajudar. Gente, se você não tem dinheiro para comprar um saco de batata para o sopão, vai lá para lavar prato, vai servir o sopão, vai varrer o pátio. Ah, mas o que é isso? Porque aquilo, e escusas, e escusas, e escusas. Alguém bate na porta da sua casa. Ou seja, gente, a providência divina nos ama tanto que a oportunidade de trabalho, às vezes, vai naquele lance, delivery. Não é? Toca a campainha da casa, o interfone, eu sou da época da campainha ainda. Toca o interfone da casa da gente... a gente abre a porta e perde a oportunidade. Não pode mais abrir a porta. Mas pode, né? Atender no interfone com carinho, uma oportunidade, às vezes é o vizinho, olha, eu estou tendo hoje que trabalhar, não tem quem olhe o meu filho. Você não fica comigo, com o meu filho só essa tarde, não? Perdeu a oportunidade. Talvez aquela tarde, aquela criança ia passar com você, era a única oportunidade que ela teria de escutar, ouvir falar em Jesus na vida dela. Você punha lá um desenho, um filminho, ia cantar uma musiquinha da evangelização para aquela criança, perdeu a oportunidade. Continuando. Os convidados para a lavoura da luz, no entanto, engodados por si próprios. O que é engodo? Enganados. Enganados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno e, atados às ruinosas consequências da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora senão a de esperarem por outras encarnações. E aí a gente desencarna, Adriana. Sabe qual a primeira coisa que a gente fala para o nosso avalista reencarnatório? Ai, naquele momento eu não me sentia maduro. Eu não estava pronto para aquilo. Já vai ensaiando, né? A primeira coisa que a gente fala para ele é isso. Aí sabe o que ele faz? Ele leva a gente para um gabinete, um prédio, onde tem lá o livro de todas as... contabilizado. Todas as horas que a gente passou escutando o Evangelho de Jesus na vida. Ou melhor, nas vidas. Olha, meu filho, consta aqui que você tem 7.843 horas de evangelho ao longo das últimas encarnações. Não, estava lá em você. É, isso. Ele vai falar assim, você pode, né, dizer muita coisa, né? Mas isso você sabia. Isso você não pode alegar. Livro Mentores e Seareiros, lição 17. Fazer para ser.
Essa lição eu achei ótima, porque aí ela vai começando a aprofundar um pouco mais em o que é que eu tenho que fazer. Até agora nós só dissemos, as oportunidades chegam, a gente nega o auxílio, e ao negar o auxílio, a gente está negando o Cristo. Agora a gente vai ver nessa lição, começar a ver quais são essas ocasiões. O que especificamente eu posso fazer, além de vir para o centro fazer sopão, além de fazer palestra espírita. Acordaste para as realidades da vida imperecível e provavelmente anseias partilhar as iniciativas que se relacionam com as grandes realizações. Grandes realizações para a gente. Construir um hospital, construir uma escola, o que mais? Construir um centro espírita, uma igreja católica, grandes realizações. E porque não possa isso se te oferecer, de imediato, recolheste habitualmente a omissão, marginalizando os melhores ideais. Entretanto, vale refletir no valor do tempo e na importância da iniciação, tocando mãos à obra. Então, a gente acha que o cristão no mundo, ele está aqui só para grandes realizações. É óbvio que, por vezes, ao ver uma grande realização, eu vou falar, eu não sou capaz de fazer isso, não. Acontece. Então, eu vejo, por exemplo, o Wagner Moura alimentando Moçambique, na África. Olha e fala assim, nossa senhora, montar uma ONG dessa, eu não sou capaz de fazer isso, não. Mas sabe qual que é o grande drama nessa história toda? É que a gente se alega incapaz da grande realização, deixando de fazer as pequenas realizações. Aí você não faz nem a grande, nem a pequena. Faz nada. Aí continua, mano. Fazer o melhor ao nosso alcance, a fim de sermos capazes de realizar o melhor em favor dos outros. Fazer o melhor ao nosso alcance. O que eu dou conta de fazer? Aí eu pego e faço. No levantamento do reino de Deus, a começar de nós próprios, o Senhor não nos pede o impossível, mas é natural que espere de nós o melhor que possamos fazer. Coisas impossíveis para as minhas forças, para a minha capacidade, Deus não vai pedir de mim. Agora, o tempo inteiro, o dia todo, Deus está pedindo de mim o mínimo que eu dou conta de fazer. Eu não faço. Vamos pensar em jovem. Eu estou falando isso porque o pessoal está entrando em contato comigo pela internet. Eu estou assustado com a quantidade de jovens, jovenzinhos, 16, 17, 20 anos, que acompanham o Miudinho. Então vamos falar de jovem? A minha mãe, ela fala um negócio incrível. Ela fala assim, todo bom filho é bom marido. O pessoal de casa não está vendo, mas as senhoras do salão fizeram assim. Mas as senhoras da internet também devem ter feito isso, né? Todo bom filho é bom marido. Então, para as mocinhas que estão acompanhando o estudo, cadê a Elaine? Elaine, pede para a Janaína, as meninas assistirem em casa, prestar atenção nesse episódio. Você vai visitar a família do seu namorado pela primeira vez. Observe, mocinhas, como ele vai tratar a mãe dele. Aí alguém vai dizer, eu vou ficar de olho para ver se ele responde mal à mãe. Não, vai além. Fica observando se ao terminar a janta, se ele vai levantar da mesa e pelo menos levar o prato na pia para lavar. Se ele levantar e o prato ficar na mesa do jeito que ele levantou, ele é um mau filho. Não vai ser bom marido. Aí você pode até casar com ele movido pelas leis kármicas, mas já vai sabendo que você vai sofrer o pão que o marido amassou.
Pode ter certeza disso. Fica de olho. Agora, sabe por que eu estou citando esse caso, esse exemplo, nessa passagem? Porque pode ser que muitas vezes esse jovenzinho seja o coordenador ou um membro da mocidade do centro, que faz comentários brilhantes da mocidade sobre o evangelho. Canta música, vai no encontro espírita de carnaval. Jovem espírita. Mas ele está querendo fazer grandes realizações, campanha do quilo, mas está esquecendo de fazer as pequenas realizações. Quer dizer que ele se declara discípulo no centro e nega Jesus em casa. Viu, mães espíritas? Para as meninas. Exatamente. Rapazes, se você quiser saber se a moça vai ser boa esposa, veja se ela é boa filha. Mesma coisa. Mas tem pai espírita que quer que o filho seja palestrante famoso. Fica assistindo aí o Divaldo, o Rossandro, né? Para ver se você vira palestrante e fala, se meu filho for um palestrante famoso. Não, queira que seu filho seja um bom marido, só. Quem faz o pouco, faz o muito. Mas nem sempre quem faz o muito, faz o pouco. A questão é essa. Lição do livro Justiça Divina, lição 19, intitulada Omissão. Agora o Emmanuel vai ser mais específico, ele vai dar uns exemplos. Asseveras não haver praticado o mal. Contudo, reflete no bem que deixaste à distância. O bem que você passou longe. Não permitas que a omissão se erija em teu caminho por chaga irremediável. Nós falamos isso no começo do estudo. Por que é uma chaga irremediável? Porque depois você pode até realizar outras coisas, mas aquela oportunidade é um espinhozinho que vai ficar na sua carne por muito tempo. Vamos agora à lista. Se teus pais, fatigados de luta, são agora problemas em teu caminho. Se teus filhos, intoxicados de ilusão, te impõem dores amargas, bendize-lhes a presença. Então, eu até sublinhei aqui, compromisso com os pais, compromisso com os filhos. Quantas vezes nós nos omitimos em relação aos nossos pais? Quantas vezes nós nos omitimos em relação aos nossos filhos? Aquela palmada que eu deixei de dar no meu filho, quando ele maltratou um mais velho, quando maltratou um idoso. Omissão. É omissão. Aquele beijo que eu deixei de dar no meu pai idoso, quando ele me pediu, é omissão. Aquela tarde que eu deixei de soltar uma pipa com meu filho, para ficar no Facebook, para ficar vendo miudinho, é omissão. Aquele dia que eu deixei de ir na lotérica com meu pai para ajudar ele a pagar a conta, é omissão. Sabe? Quem me precedeu e quem vem na minha sequência. Quem vai ficar aí, pelas leis naturais pelo menos, quando eu me for. Eu me omiti em relação ao chamado, André Luiz usa essa expressão, próximo, mais próximo. Ao próximo, mais próximo. E ele diz mais: se o trabalho espera por tuas mãos, arranja tempo para fazê-lo. Pausa. O Emmanuel, gente, lá no livro Pensamento e Vida, ele faz uma distinção em 2 capítulos entre profissão e vocação. E pouca gente no movimento espírita que estuda esse livro, Pensamento e Vida, percebeu o que ele está querendo dizer. Nem sempre
o meu exercício profissional é a manifestação das minhas aptidões vocacionais. O que eu faço em profissão é para pôr comida no prato. É compromisso de subsistência. Mas quando eu pego os meus talentos, as minhas habilidades, as minhas aptidões auridas ao longo de séculos e uso elas espontaneamente, sem pedir nada em troca, para gerar alegria, bem-estar e conforto para um semelhante, é eu pôr nas minhas vocações em prática. O Emmanuel está aqui mencionando primeiro isso, no trabalho. Se a concórdia te pede cooperação, não retardes o atendimento. Então, primeiro, aliviar o sofrimento com alguém com trabalho, com aptidões postas em prática. Segundo, quando eu trabalho inteligentemente com a inação. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Tem hora que é para agir. Tem hora que não é para fazer nada, é para deixar. Tem hora que é para eu falar. E tem hora que é para eu calar. Tem hora que é para eu ir. E tem hora que é para eu ficar. Mas em qualquer uma das duas circunstâncias, como é que eu sei que o meu ir foi declarando Jesus ou o meu ficar foi declarando Jesus? Eu sondo ao meu redor e faço a seguinte pergunta. A minha escolha vai levar prejuízo a alguém? Primeira pergunta. Segunda pergunta. A minha escolha vai gerar benefício para alguém? Porque também não fazer o mal, não necessariamente é fazer o bem. Tem que ser as duas coisas. Deixar de fazer o mal e fazer o bem. Fala, Xadel. E quando o mal é um exemplo para os outros? Não vou falar o caso espírita, não. Sim. Mas tem um mal que é exemplo. Como é que você não pode fazer? Está vendo? Isso. Entendi. Escola. Entendi. Xadel, tem uma frase de Jesus sobre isso, que ela é de difícil interpretação, mas que, com o exemplo que o senhor deu, encaixa. O senhor Adão está dizendo assim, não tem ocasiões em que o mal feito, a atitude ruim, acaba sendo positiva por servir de exemplo do que não se deve fazer? Não tem essa? Aí vale o que Jesus falou. É necessário que haja o escândalo, mas ai de quem cometê-lo. O fato de que aquele gesto ruim serviu positivamente para o crescimento de outros, sobre o que não se deve fazer, não quer dizer que aquela pessoa não responda pelo mal feito. É isso. E aí, fechando essa passagem, o Emmanuel diz assim, não percas a divina oportunidade de estender a alegria. Como é que a gente identifica que alguém é um genuíno discípulo de Jesus e de que ele não está negando Jesus? Aquela pessoa que onde ela chega, o clima em torno dela é um clima de alegria. Agora tem gente que onde chega, as plantas murcham. O seu Daniel está mencionando aqui, é o famoso seca-pimenteira. Não é, Daniel? É o sujeito chega, até as pimentas mirra. O semblante das pessoas vai ficando descaído assim. A pessoa está sorrindo, você chega, ela olha para baixo. Só queixa, só reclama, só amaldiçoa, só critica, só condena. Esse sujeito, ele é uma transportadora de energia e sentimento negativo, sabe? Trabalhando em tempo integral, até do sono, vai dormir, sai do corpo e sai espalhando mal ainda. Vai comentar o evangelho na casa espírita, faz os outros chorar de desespero. Só sabe falar do umbral, só sabe falar de obsessor. Entendeu? Esse sujeito está negando Jesus o tempo inteiro, porque boa nova é boa notícia, é alegria.
Entendeu? Então tem gente que onde vai, onde chega, lembra aqueles desenhinhos com uma nuvenzinha na cabeça, com raio, relâmpago? Esse sujeito nega Jesus o tempo inteiro. Só sabe falar das trevas, só sabe falar. A gente tem que ter cuidado com esse pessimismo do nosso tempo. Com esse pessimismo do nosso tempo. É um negócio que está contaminando as pessoas. A negatividade. Sabe? E isso está palpitante, pulsante nas redes sociais e no WhatsApp. Vigilância, gente. E para finalizar, uma historinha do livro Alvorada Cristã, do Ney Lúcio, lição 13. O servo negligente. Deixar de fazer, gente, é negligência. É o crime de negligência. Quem é negligente com o evangelho, negou Nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha que historinha mais bonitinha do Ney Lúcio. À porta de grande carpintaria, chegou um rapaz de caixa às costas, à procura de emprego. Então ele chegou com a caixinha de ferramenta dele às costas, à procura de emprego. Parecia humilde e educado. O diretor da instituição compareceu atencioso para atendê-lo. Então ele chegou na oficina com a caixinha, de casa. Aí veio o chefe da oficina lá na porta. Falou, escuta, eu estou procurando um serviço aí, estou precisando de trabalhar. Tem serviço com que me possa favorecer? Indagou o jovem respeitoso depois das saudações habituais. E aí o dono da oficina respondeu, as tarefas são muitas. Eu sublinhei esse negócio. Sabe como é que é a gente reencarnando? É a gente chegando no ministério de cada colônia que cuida das reencarnações com uma caixa de ferramentas. Sabe o que são essas ferramentas? Nossos talentos, as nossas aptidões, todas trazidas do passado. Por exemplo, o talento para ensinar. Magistério, por exemplo, bonito. Talento artístico. Talento culinário. São todas ferramentas. E a gente chega para o nosso avalista reencarnatório e fala assim, e aí? Lá na Terra tem serviço? E ele responde isso. As tarefas são muitas. As tarefas são muitas. E enquanto o candidato mostrava um sorriso de esperança, acrescentou. Olha que perguntinha doída. Traz suas ferramentas em ordem? Como é que estão as suas ferramentas aí? Porque para trabalhar, tem que ter ferramenta. Não é, Tondinho? Tem que ter martelo, serrote, prego, para carpintaria. Tem que ter panela, faca, para culinária. Tem que ter giz, caderno, para o magistério. Tem que ter ferramenta. E aí, estão em condições de servir? Perfeitamente. Quem é que fala mal de si mesmo? A gente fala mal dos outros. Acha um monte de defeito nas ferramentas, nas aptidões, nos talentos, nas pequenas realizações do outro. Mas a gente não tem defeito. Vejamos-las. Aí o avalista reencarnatório vai pedir, deixa eu examinar o que você tem para oferecer para a humanidade. Porque nós vamos fazer o programa reencarnatório em cima disso. O moço abriu a caixa que trazia. Metia pena reparar-lhe os instrumentos. Vou fazer de conta, e é o caso da lição, porque eu suprimi um trechinho dela, que é uma caixa de ferramenta de carpinteiro. Tonzinho, o serrote estava cego, sem lâmina, o martelo, a madeira do cabo estava quebrando, a lima estava gasta, o enxó estava cego também, estava como? Sem corte.
Os pregos estavam tortos. Dava dó de ver com o que esse homem queria trabalhar e fazer alguma coisa. Para o Senhor não temos qualquer trabalho. No nosso caso, vai ficar mais um tempo aqui, meu filho, se preparando para reencarnar. Você tem que amolar seu serrote. É amolar, Tânia? É. Você tem que ajeitar o cabo desse martelo. Tem que desentortar esse prego. Você tem que se preparar melhor para ir. Ah, por quê? O diretor esclareceu sem azedume. Gente, presta muita atenção no que esse homem vai falar. Se o Senhor não tem cuidado com as ferramentas que lhe pertencem, como preservará nossas máquinas? Se é indiferente naquilo em que deve sentir-se honrado, chegará a ser útil aos interesses alheios? Quem não zela atentamente no pouco de que dispõe, não é digno de receber o muito. Aprende a cuidar das coisas aparentemente sem importância. Quem não sabe desenvolver o próprio talento no serviço pequeno e indispensável, não vai saber valorizar e prezar o talento do outro. E grandes realizações exigem um regime de cooperação. Se eu não valorizo e não estimulo e não faço crescer os meus talentos, eu não valorizo, não estimulo, não faço crescer o talento do meu companheiro com quem eu vou ter que dividir tarefa. Quem não sabe trabalhar sozinho, não sabe trabalhar coletivamente. Assim também acontece no caminho comum. Findamos. Quem deseja o corpo iluminado e glorioso na espiritualidade, além da morte, cuide respeitosamente do corpo físico. A nossa primeira ferramenta é o corpo físico. Se eu maltrato o meu corpo físico, eu maltrato o corpo físico do outro. E todas as vezes que eu gero um malefício, uma dor, um desconforto, no meu corpo físico ou no corpo físico do outro, eu neguei nosso Senhor Jesus Cristo. Quem aspira à companhia dos anjos, mostre boas maneiras, boas palavras e boas ações aos vizinhos. Gente, quem não fala bom dia, não trata bem. O vizinho azedo, mal educado, que põe o lixo dele na minha lixeira, não está pronto para altas esferas, não. Não está pronto. Quem espera a colheita de alegria do futuro, aproveite a hora presente na sementeira do bem. E quantos sonharem com o céu, tratem de fazer um caminho de elevação na terra mesmo. Essa última frase fecha o nosso versículo. Porque quem na terra não fez nada, em nome de Jesus, declarando Jesus, se afirmando como discípulo de Jesus, Jesus vai ter o que para falar sobre ele na vida espiritual? Claro que nós estamos criando uma circunstância simbólica. Sabe, gente? Não tem um gabinete escrito Deus, onde Jesus marca a hora e passa o relato. Não é isso. Mas se eu não fiz nada no plano físico, o que vai ser contabilizado em meu benefício no plano espiritual? Ditado português da minha bisavó lusitana. Mãos que não dais, por que esperais? Lei do mérito. Ai, meu Deus, me ajuda. Me ajuda nessa hora, meu Deus. Quantas pessoas me pediram ajuda e eu neguei? Lei do mérito. A circunstância educativa, pedagógica se apresentou, em que eu vou reconhecer o valor do auxílio em meu benefício, para nunca mais negá-lo em benefício do próximo. É isso.
Até a semana que vem, gente. Quando você abraça uma tarefa do Evangelho, você está entrando na linha de tiro. O alvo é o Cristo, o alvo é o Evangelho. Você entrou na linha de tiro. Ser alvejado, ser ferido, nessa circunstância é motivo de glória.